Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam aliança contra a agenda de Fachin no STF. Parabéns, operadora. Vamos lá. É a bancada da impunidade, segundo o MB Livre. Ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin do STF formam aliança contra a agenda de Edson Fachin na presidência da corte em meio às repercussões da investigação do Banco Master, né? É óbvio que isso ia acontecer, né? Você enxerga pra ler isso aqui? O quê? Essa parte aqui? Por motivos diferentes, ministros criticam o presidente da corte e cobram defesa mais enfática de colegas em meio à crise do Master. Não é mesmo? A investigação sobre relação de Vorcaro com ministros reconfigurou a atuação de grupos e integrantes do tribunal, né? E aliás, eles conseguiram uma foto com todos, velho. Cara, os caras acharam uma foto com e ainda tem um Messias ali no meio, olha lá. Aqui, ó. Só faltou o Gilmar Mendes aí, né? É, mas tá o... Ah, não, tá aí, não. Não. É o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, o Messias Não, mas e o Cristiano Zanin. O Gilmar tá aqui, o Dino tá aqui, Alexandre, Zanin. Então, eles tá conseguiram uma foto completaça, muito boa. E eles boa. estão num jogo, aparentemente, né? É, acho que é um jogo, sei lá. Enfim. Falando de ministros... Vamos lá. Relator da CPI do crime organizado propõe indiciamento de PGR, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Cara, eu vou falar um negócio seu, Alessandro, né? Alessandro... Como é o nome dele? Alessandro Vieira, né? Cara, vamos lá. Esse cara é peitudo. Este é peitudo, tá? Não conheço as ideias dele, não sei se é de direita, de esquerda, não sei, mas é peitudo, mano. Desce aí. O relatório final da CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do PGR, Paulo Gonet. Cara, o Alessandro Vieira, ó. Só explicando pra você, você sabe que assim, toda CPI, você trabalha tal, e o presidente, né, ele apresenta um relatório. Este relatório, ele dá indicações. Eu vou dar um exemplo do que já aconteceu na Assembleia. Quando eu participei da CPI das universidades, a gente fez um trabalho lá de investigar os caras e tal, e como o relator era um bosta, tá? Como você tinha ali no trabalho a Valéria Bolsonaro, o Gil Diniz, esses caras todos, tinham o Douglas Garcia, que só faziam perguntas idiotas e tipo assim, o senhor doutrina na sala de aula? Aí o cara, mas eu sou... Como é que chama o cargo máximo? Eu sou reitor, eu não posso doutrinar ninguém, cara, nem dou aula, né? O senhor está com as contas públicas em dia? O cara mostrava, olha, cara, de acordo com as contas que eu tenho que pagar aqui, tem uma questão previdenciária, né? A maior parte dos custos do departamento pessoal vão com professores que nem estão mais na ativa. São professores aposentados, né? Então, o relatório da CPI das universidades que eu participei foi um absurdo de fraco, foi uma bosta, foi horrível. Tá? Então o relator é muito importante. O relator é extremamente importante. Vou falar, mano. Quem trabalha de verdade no relatório de uma CPI trabalha demais. Eu não conheço os assessores do relator do Alessandro Vieira, mas eu tenho certeza que eles tiveram muito trabalho para fazer esse relatório. Você tem que ir lá, ver todas as provas que apresentaram, ver o depoimento de todo mundo, ver se uma coisa está condizente com a outra, ver se tem contradição. A partir da contradição, você tem que pegar e apontar, isso aqui não foi explicado, isso aqui é responsabilidade de tal órgão investigar. É um trabalho do caramba, velho. É um trabalho do caramba, tá? E remando contra o STF, porque o STF, né, a gente viu ontem que o STF livrou mais de 100 pessoas de irem lá depor, né? Então assim, os caras fizeram um bom trabalho, né? Vamos lá, o texto que será votado na tarde dessa terça-feira aponta que há indícios de crimes de responsabilidade por parte do PGR e do Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Desce aí um pouquinho. As conclusões da CPI, tá falando que não é o texto final, porque às vezes alguém quer mudar alguma coisa, mas geralmente, cara, é, tá? Eu acho que não tem oposição na CPI, né? Tá muito consenso, né?
No relatório ele afirma que a CPI foi alvo de flagrante limitação de recursos, agravada pelas enormes barreiras políticas e institucionais levantadas na medida em que informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República começaram a ser investigadas, né? Por isso, entre os motivos de indiciamento, é razoável que a decisão se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Puta que pariu, Alessandro. Ó, que relatório, hein, velho? Que relatório, né? Desce aí um pouquinho. De acordo com a CPI, os ministros citados deveriam ter sido declarados suspeitos para julgar o caso do Banco Master no Supremo, devido às supostas relações de proximidade com os envolvidos no caso, principalmente o dono do banco, Daniel Vorcaro. Desce aí. Aí, crime de responsabilidade. Ele fala que o Toffoli e o Moraes proferiram julgamentos quando, por lei, eram suspeitos na causa, né? Tem ali proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O ministro Gilmar Mendes proferiu julgamento quando, por lei, seja suspenso na causa. Desce um pouquinho. Procurador-Geral da República ser patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições. Segundo a lei, isso significa proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, né? E aí fica mostrando ali a relação deles, que todo mundo já sabe, né? O Toffoli tinha basicamente uma sociedade com o cara, né? Comprou cotas daqueles fundos podres que alavancaram e ficaram gigantes. E o Alexandre de Moraes, que segundo algumas reportagens, segundo a CNN, se não me engano, o caso dele é ainda pior do que o Dias Toffoli, ele simplesmente tinha um contrato de 129 milhões para defender o Master, né? Se encontrou com o Lula, se encontrou com o Daniel Vorcaro, né? Fez reuniões com o presidente do Banco Central para tentar ajudar o Master. Então, assim, cara, eu contei, alguém, quando a gente tava vendo esses casos, alguém no grupo nosso mandou assim, falou, cara, a gente tá tão acostumado a falar, né, de roubalheira, tal, que a gente não costuma falar uma coisa, mas os caras são muito bandidos, né? Uma pessoa mandou no grupo aqui, pô, os caras são muito bandidos, né? Para e pensa um pouquinho, os caras são muito ladrão, né, velho? Né? Mandaram no grupo, né?